Olá, colegas. Estamos aqui no Instagram do CRP do Rio Grande do Norte, CRP 17, e vamos iniciar a transmissão ao vivo com o tema Pessoas com Deficiência no Contexto da Covid-19, o papel da psicologia. Hoje é 12 de maio, são 7 horas e 11 minutos, tivemos um pequeno atraso em função de compromissos de trabalho. E estamos aqui também aguardando nosso querido presidente do CRP Rio Grande do Norte, que é Rafael Ribeiro, que vai estar nessa transmissão ao vivo conosco. Estamos aqui, vamos colocá-lo na transmissão. Está entrando Rafael Ribeiro, presidente do CRP Rio Grande do Norte. Olá, Rafa, você Bianca, nos escuta? me ouve? Sim, ouço bem. Sim, tá, Vou pedir para então tá você bacana pra inverter a mim, pra você câmera. tá bacana, e Acho que você precisa inverter a câmera, Rafa. Ela tá ao está com contrário? frontal. Isso. Agora a gente visualiza Sim, você. vejo. Sim, muito bom. Vou pedir para você manter mais ou menos nessa distância, para que as pessoas possam ver seu rosto e também ter acesso à leitura labial. Teve uma pequena paralisação na transmissão do Rafael. Daqui a pouco a gente resolve. Essa é uma iniciativa do CRP Rio Grande do Norte. Estamos aqui. Eu sou Bianca Angelucci, sou psicóloga de São Paulo, e Rafael Ribeiro, entrando aqui novamente na transmissão. Agora sim, Rafa. Você me escuta bem? Eu tô tentando, o fone aqui não tá funcionando, eu tô tentando aqui novamente para ver se Entendi. ele... Reconfigura. Vamos lá. A gente te escuta, Rafa. Enquanto você vai ajustando, vou lembrando que o tema de hoje é pessoas com deficiência no contexto da Covid-19, o papel da psicologia. Uma atividade do CRP do Rio Grande do Norte, o CRP 17, cujo presidente é o Rafael Ribeiro, e eu queria já agradecer pelo convite feito pela gestão do CRP Rio Grande do Norte para participar dessa atividade. Então, mais uma vez me apresentando, sou Bianca Angelucci, sou psicóloga em São Paulo, professora na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Sou uma pessoa sem deficiência. Rafa, quando você conseguir ajustar seu fone, você nos dá um toque, tá bem? Não, agora não Ok, estávamos com eu vou... acesso, mas Tô vamos lá. tentando aqui, Agora sim. mas o fone não tá funcionando, falhou justamente agora. Isso é tecnologia, não é? Bianca, eu vou fazer assim, você me tira da chamada, que eu tento entrar novamente, tá certo? Claro, fazemos isso. Então, estou retirando agora você. Ok. Então, retirei um minutinho, Rafael, para ver se a gente conserta o fone, para ele poder participar, porque com o fone ele tem acesso não só ao que eu vou aqui conversando, mas também às indicações das pessoas que participam. Temos já bastante gente dando um alô, Marcela lá de São Paulo, a Bia Critelli de São Paulo, que são pessoas que eu conheço, o Fábio do Distrito Federal, Gabi, Bárbara. Então, se as pessoas quiserem já dizer se são psicólogas, se são estudantes de psicologia, são pedagogas, se quiserem dar essas notícias para a gente de onde é que são, e se quiserem também já ir colocando questões, que para ele mais facilita se colocar o fone, colega, por isso que estamos ainda tentando ajustar com o fone.
se for possível, ele entra sem fone mesmo. Só tem que fazer os ajustes no aplicativo de celular de voz, tá bem? Se quiserem aí, Marilene, aluna de Antropologia da Federal de São Carlos, tem psicóloga entrando, então, Dr. Severiano no Rio Grande do Norte, prima do Rafa, Marineide, psicóloga do Pernambuco, e aí vamos esperando o Rafael entrar. A gente queria já dizer para vocês que essa iniciativa, e agradecemos pelo elogio ao tema, tem a ver com o compromisso do Sistema Conselhos, com a participação de pessoas com deficiência na vida pública, expressar para vocês a alegria que é ter Rafael como presidente de um Conselho Regional de Psicologia. Então, é o primeiro presidente no Sistema Conselhos que é uma pessoa com deficiência, e isso, nós sabemos, faz toda a diferença nos processos de participação e exercício da vida pública, quando as próprias pessoas com deficiência têm assento, né, fazem suas representações, e neste momento, né, ajudam a pensar a psicologia e suas questões de acessibilidade, os desafios para a garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Com isso a gente vai vendo se o Rafa consegue entrar, daqui a pouquinho ele entra. Contar para vocês também que a expectativa da gente nessa noite é que se possa discutir não só, né, o contexto da pandemia, que sem dúvida traz novos desafios. A gente discute isso sim, Carmen Lima Mendes, se podemos falar de pessoas sem deficiência e pessoas com deficiência. Vamos discutir isso aí. E aí, vamos lá ver se o Rafa já consegue entrar. Ainda não. Tem problema, a gente vai esperando. Mas o que a gente gostaria de discutir também, se seria, né, anotamos aqui, se seria correto usar o termo pessoa sem deficiência. E aí a gente discute isso, pode deixar, está aqui anotado. A Gabi, psicóloga conselheira do CRP 03 Bahia, está dando notícias também. Muito bem-vindas, colegas estudantes de nono período de Psicologia em Natal, Rio Grande do Norte, colega Dani, lá do CRP da Baixada, CRP de São Paulo, né, subsede da Baixada, são todas pessoas muito bem-vindas. Nós, sem dúvida, precisamos discutir os direitos das pessoas com deficiência no amplo, né, na sociedade como um todo, e os agravos, né, de violação de direitos, as necessidades específicas que precisam ser garantidas em termos de proteção e promoção dos direitos das pessoas com deficiência neste contexto de Covid, mais especificamente no contexto de Covid do Brasil, em que diferentes políticas governamentais estão sendo promovidas, e isso gera também diferentes efeitos na saúde coletiva, né? Colega trazendo aqui da gratidão de partilha desse momento que é relevante, e Alexandra Nash, nossa queridíssima colega, presidenta da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, trabalhadora da área lá no Mato Grosso do Sul, nos dando um olá, e parabenizando a iniciativa do CRP do Rio Grande do Norte. Leda Gabarra, dando boa noite de Ribeirão Preto, né? E temos 54 pessoas assistindo nesse momento. O Rafael deve estar indo trocar o fone para ver se ele faz esse ajuste, né? E, enquanto isso, vou trazendo para vocês algumas informações. Um dos primeiros aspectos, né, e aí já vou conversando com as proposições aqui das colegas, é discutir deficiência e capacitismo. Amanhã a colega está falando que vai ter uma videoconferência para discutir educação especial na rede de educação do município em que ela está. E gostaria que falasse um pouco de tecnologia para ajudar nesse processo. Sim, vamos falar, Dani, de tecnologia assistiva. Vamos tocar nesse aspecto também.
Então, a colega falou, é correto falar de pessoas sem deficiência? Então, vamos iniciar explicitando qual é o conceito de deficiência com o qual estamos trabalhando, que é o conceito formulado pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, convenção que aconteceu em 2007 e cujo Brasil é signatário desde 2008. Em 2009, o Brasil tornou essa convenção, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, uma emenda constitucional. O que isso quer dizer? Que todo o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência faz parte hoje do texto constitucional brasileiro, faz parte da Constituição Federal. Tem o mesmo status. Isso significa, então, que tudo o que está escrito na Convenção deve ser entendido com o valor de Constituição e deve ser aplicado no Brasil inteiro, não cabendo você aplicar ou não, decidir se concorda ou não na sua execução. Discutir conceitos, discutir proposições, todas nós discutimos sempre, né? E a academia, né, o ensino superior, as pesquisas, tem essa função especificamente. Mas é importante explicitar que, como poder público, nas políticas públicas, esse é um documento que tem que ter o mesmo caráter de todo o texto constitucional. E lá, logo no seu primeiro artigo, está, então, a definição do que é a deficiência. E a deficiência tem a ver com a presença, né, o reconhecimento de pessoas que vivem impedimentos de caráter físico, mental, intelectual, sensorial, né, e que diante de barreiras sociais impostas, vivem prejuízos no exercício da vida digna. E aí eu estou enfatizando esse aspecto, porque então nós podemos falar de pessoas com e pessoas sem deficiência. Porque há pessoas que têm impedimentos de caráter mental, intelectual, físico, sensorial, e que vivem contextos sem barreiras. Vivem também contextos com barreiras. Então, a deficiência vai existir quando você, em função do impedimento que a pessoa tem, interpõe essas barreiras ao exercício da vida digna. É aí, então, que está a deficiência, não é no corpo, não é na funcionalidade, não é na organização intelectual. O que é uma barreira? Não é a barreira sensorial. O impedimento é sensorial, do tipo, como o Rafa, que, né, nós já conhecemos, ele não enxerga, ele tem um impedimento de caráter sensorial. E ele vive barreiras para o exercício da vida digna dele, quando, por exemplo, os aplicativos de computador, de celular, impedem o exercício da vida digna, impedem a participação política, a participação social. E é aí, então, que a gente tem o estabelecimento da deficiência, né? Então, é por isso que a gente diz que a Convenção adota um modelo social da deficiência, colocando-a no interjogo da sociedade com indivíduos, né, com pessoas que têm características específicas. E a deficiência não é a característica dela. A característica dela é, assim como qualquer outra, uma forma de expressão do humano. É a variabilidade de todas nós, pessoas humanas, né? A deficiência se instaura quando nós, socialmente, criamos obstáculos para a participação das pessoas. No caso da colega aqui, que aparece psicologia bilíngue, a colega que falou que trabalha com a comunidade surda, a barreira fica interposta quando a gente não reconhece e não legitima uma forma de comunicação necessária àquela comunidade. Por exemplo, quando as pessoas surdas se organizam por meio da língua brasileira de sinais, né? Então, é disso que eu estou querendo dizer quando explicito que a deficiência não é um traço da pessoa, a deficiência se coloca nessa inter-relação. Aí,
a colega psicóloga Bianca Lemos fala assim, meus estudos vi que a comunidade surda em geral não se considera deficiente física. Por que então essa temática é debatida dentro das discussões das pessoas com deficiência? Como é que isso é refletido? Então, surdez não é uma deficiência física. A deficiência física tem com tudo aquilo que tem a ver com mobilidade e locomoção. São pessoas com deficiência segundo a convenção. Por quê? Porque elas têm características específicas que vivem processos sociais em que são impedidas de participar dignamente. Entende? É claro que a comunidade surda pode não trabalhar com a ideia de deficiência, até porque, como todas vocês devem acompanhar, deficiência é um termo muito carregado de maneira pejorativa, que vai quase que se tornando sinônimo de impossibilidade, de incapacidade, né, de inadequação. E essa é a história do termo mesmo, né? A ideia de não eficiência, de incapacidade. Mas desde 2007, com a convenção, esse termo tem buscado ressignificação, explicitando que se trata de uma questão social e não uma questão de inadequação de um indivíduo. A pessoa é como ela pode ser, né? Às vezes porque nasceu assim, às vezes porque viveu algum tipo de intercurso na sua vida que trouxe, né, impedimentos, mas a questão da deficiência está quando, né, a gente, como sociedade, produz formas de viver que não consideram a participação, os modos de ser de pessoas que não enxergam, que não escutam, né, que têm uma organização cognitiva distinta, ou que tem uma forma de organização da sua subjetividade distinta, que não andam, né, que não mexem o corpo inteiro. Então, é o não reconhecer essas formas de estar no mundo como legítimas e, portanto, criar estratégias, recursos para que elas participem, é que gera a deficiência. A deficiência não é um traço da pessoa. Vamos ver aí se eu vou perguntar aqui para as colegas da comunicação, se puderem colocar no site para a gente, se o Rafa está por aí, como é que está o fone, vocês vão me dando notícia e eu acompanho aqui no web WhatsApp, tá bom? O Rafa tinha me pedido para explicitar um conceito que ainda tem pouca presença, né, nas nossas falas, na nossa conversa, né, entre psicólogos e nos nossos estudos como psicólogos, que é o termo capacitismo. Então, queria trazer a dimensão aqui do capacitismo, porque acho que pode nos ajudar nessa discussão. Pode ser? Enquanto isso, eu vou acompanhando aqui o que está acontecendo, se o Rafa conseguiu fazer a troca do fone, tá bom? Capacitismo é um termo que surge na literatura internacional para fazer oposição, né, para criticar a organização da sociedade a partir do reconhecimento da humanidade só das pessoas que são consideradas capazes. O que isso quer dizer? Vamos lá. A gente ainda não está falando só das pessoas com deficiência, a gente está falando de um fenômeno que é mais amplo, que é reconhecer o status de humano só para quem a gente avalia como capaz. Eu estou usando o a gente porque a psicologia joga um papel bastante importante nisso, não é? A psicologia, historicamente, foi responsável por avaliar capacidade ou incapacidade. Por exemplo, até hoje a discussão das interdições, né, das pessoas, e nos pedem muitas vezes a avaliação da capacidade. Bom, quando a gente vai ressignificando o conceito de deficiência, o que acontece? Todas as pessoas, e eu quero, vai ficar gravada essa live sim, todas as pessoas, quero enfatizar isso, são capazes. Somos capazes em todas as dimensões, todos os tempos? Não. E é isso o que, então, os estudos sobre capacitismo vão explicitar. Que trabalhar nessa fórmula binária de quem é capaz, quem é incapaz, dá um aspecto totalizante
dá um aspecto assim de universal, como se alguém fosse totalmente capaz ou totalmente incapaz, sempre e para sempre. E com isso, as pessoas com deficiência como ficam? Ficam sempre desqualificadas, porque elas são sempre colocadas no lugar, nessa leitura binária do capaz ou incapaz, como incapazes. Tanto é que, até pouquíssimo tempo atrás, a gente tinha essa marca de poder aposentar pessoas com deficiência por incapacidade. Sim, quem já trabalha na psicologia há um tempo vai lembrar do momento em que a gente fazia esse tipo de leitura, né, dos fenômenos, da possibilidade laboral ou não. Com isso, né, com as críticas que a gente faz a esse modelo binário, né, que universaliza a ideia de capacidade, criando o mundo, a divisão do mundo entre capazes e incapazes, com essas críticas, a gente vai percebendo também que pessoas com deficiência, inclusive pessoas com deficiência intelectual, inclusive pessoas que são usuárias de saúde mental, são capazes, em determinados contextos, com determinados tipos de apoio para determinadas situações. Essas capacidades vão variar e podem precisar de apoios. É o que a gente chama de tomada de decisão apoiada. E no Brasil isso ainda é muito pouco discutido. Queria dizer que o Conselho Federal de Psicologia fez uma nota, fez uma orientação sobre a tomada de decisão apoiada, né, e a avaliação psicológica desse processo, e aí convido vocês a conhecerem na página web do Conselho Federal de Psicologia. Bom, por que estou trazendo esse elemento? Porque capacitismo, então, ficou a expressão que a gente usa quando as pessoas legitimam a existência de alguém, né, a dignidade dela, afirmando sua capacidade, e deslegitimam, tomando a ela como mera pessoa incapaz. Bem, acho que o Rafa vai entrar agora, gente. Vamos lá. Rafa conosco, aguardando para entrar. Agora sim. Aí a gente retoma a questão do capacitismo, porque ele conhece bem essa discussão. Temos 73 pessoas assistindo. Agora sim. Rafa, você nos escuta? Oi, olá. A câmera tá... Agora está invertida. Tá. Agora voltou para você. Tá ótimo. Bom, aconteceu aqui um problema técnico, eu não sei direito o que aconteceu, mas vamos lá, né? Eu usei para dar o exemplo do que é uma barreira, Rafa. Pois é, para ilustrar para o pessoal, o fone falhou, né? E aí, como eu só escuto, ele travou, né? Eu nem conseguia desativar o fone e nem conseguia... E aí, como eu não conseguia desativar o fone, eu não conseguia usar o celular sem ele, né? Então, e aí tentei ajuda com o vizinho aqui, ele também não sabia, e agora consegui entrar aqui. Mas muito obrigado, Bianca, por você ter encaminhado aí o processo. Vamos lá, então, dar continuidade. Então, Rafa, eu falei um pouquinho do... Alguém perguntou, né, se a gente pode falar em pessoas com e sem deficiência. Daí eu expliquei com que conceito de deficiência a gente está trabalhando, que é o da convenção. Expliquei que a convenção tem esse caráter de emenda constitucional aqui no Brasil. Dei o exemplo da barreira. E aí estava começando a comentar um pouco sobre capacitismo, de onde é que vem esse termo e por que a gente precisa aprender a trabalhar com esta questão na psicologia, né? Precisa fazer mais parte dos nossos estudos e das nossas intervenções. Você pode falar um pouquinho disso? Bacana. Podemos. Então, eu vou me apresentar aqui, né, novamente, para quem chegou agora. Eu sou o Rafael Ribeiro, sou pessoa com deficiência visual, né? Estou atualmente na presidência do Conselho de Psicologia do Rio Grande do Norte. E aí a gente, né, tá com essa proposta nessa live, né, que está em andamento, da gente construir um pouco essa discussão, né, dialogar sobre as pessoas com deficiência no contexto da Covid. É um diálogo que vai para além, da Covid, né? As questões são anteriores à Covid e a pandemia apenas intensifica muitas das questões que já pré-existem, né?
Sim. Como eu não enxerga, eu estou usando camisa vermelha, polo, óculos escuros, tenho pele branca, cabelo preto, e atrás de mim tem uma janela aberta, né, no veneziano. Também já pedi desculpas a vocês por essa falha técnica, né, e também pedi desculpas a vocês porque nós não conseguimos fazer a tradução em Libras, né, o Instagram não tem esse recurso, mas a gente vai tentar a posteriori, né, salvar o vídeo e tentar disponibilizar no YouTube com a tradução em Libras, certo? Bom, Bianca já adiantou várias coisas, né? E aí, assim, pensar o capacitismo é pensar primeiro o que é capacitismo, né? Para facilitar, a gente costuma dizer que o capacitismo está para as pessoas com deficiência, assim como o racismo está para os negros, né? Então, é um fenômeno estrutural, é um conjunto de ideias e práticas que pressupõe que as pessoas com deficiência são inferiores às pessoas ditas normais, né? Então, quando a gente pensa uma pessoa capacitista, é uma pessoa que pensa, né, que a pessoa com deficiência ela é inferior, ela é incapaz, né? A deficiência nesse caso é vista como um defeito, né? Então, e aí nós temos termos que são usados cotidianamente que ilustram isso, né? Então, quando a gente diz que uma pessoa cometeu um erro, né? A gente diz que uma pessoa deu uma mancada, né? Então, isso é um exemplo de um termo capacitista, é um termo que se refere a uma situação de uma pessoa com deficiência e é associada a, a um defeito, né? A um erro, enfim. Então, isso é um exemplo de como o capacitismo, né, que tem uma dimensão simbólica e cultural, né, atravessa a nossa subjetividade e atravessa as nossas relações, né? E aí, esse é um, esse é um termo recente, né, acho que de 1985, é uma tradução, e aí a gente precisa de fato, avaliar né, como o capacitismo está em nós, né, está nas nossas relações, para a gente poder superá-lo. Né? Então, as práticas capacitistas, elas criam barreiras, né? Então, o fato de nós termos um pensamento que inferioriza as pessoas com deficiência, isso nos leva a fazer determinadas práticas, como, por exemplo, a superproteção, ou mesmo a compreensão de que é, aquela pessoa é inapta para uma determinada atividade. Quando, na verdade, a pessoa com deficiência precisa que lhe sejam dadas condições específicas, né? Para que ela possa, Rafa, por ficou exemplo, um pouquinho trabalhar. abafado o som. Oi? Tá um pouco abafado o som. Tá Agora abafado? tá Tá bom, melhor? agora tá bom. Tá ótimo. Bom, e é isso. Quando a gente tem um pensamento capacitista, a gente acaba tendo condutas é, que eu estou ouvindo aqui o pessoal comentando. Bom, e aí quando a gente pensa a partir do capacitismo, a gente inferioriza, né, cria barreiras atitudinais e não percebe que a pessoa não consegue fazer determinadas coisas, não pela incapacidade, mas pela ausência de determinadas condições. Então, o cadeirante não consegue subir uma escada, né, não consegue chegar ao terceiro andar de escada, mas se ele for oferecido a possibilidade de elevador, ele consegue subir não só três, como vários andares, né? Então, tem uma dimensão simbólica e cultural nesse processo que a gente precisa romper e compreender as pessoas com deficiência como pessoas que são plenamente capazes, uma vez que sejam dadas as condições para que ela trabalhe, né, e exerça suas atividades cotidianas. Bianca, você quer complementar? Fiquei pensando, Rafa, neste momento, né, de discussão que temos feito sobre aspectos da política brasileira em geral. Muitas vezes a gente encontra, com caráter pejorativo, né, para usar como xingamento, expressões como a cegueira política, a Isso. surdez, a academia. E aí uma colega aqui também escreveu,
né, para tentar depreender esse conceito aí do capacitismo, né, que ela está falando que é novo para ela, acho que é um colega, que estava dizendo o seguinte: então, quando a gente fala de maneira compensatória da deficiência, do tipo, ai, ele tem uma deficiência, mas olha que incrível que ele consegue fazer tal coisa, isso também é capacitismo? Isso. Então, isso. E aí a gente parte a gente fala de dois extremos, né? Tem o coitadismo, né? Que é uma ideia que pressupõe que a gente é absolutamente incapaz. E aí a gente avança para o heroísmo, né? Que é quando a gente faz quando a gente não rompe com o coitadismo e por isso a gente ela passa a ser herói, né? Se destacar entre as outras, quando na verdade todas as pessoas são capazes, né? Desde que dadas as condições, assim como as pessoas ditas normais, né? Uma pessoa que é dita sem deficiência, se ela não tiver, por exemplo, as condições para entrar na universidade, né? Se ela não tiver as condições básicas de alimentação, de higiene pessoal, de acesso a informações, ela também vai ter dificuldades de galgar espaços na sociedade. Então, de uma forma muito similar às pessoas com deficiência, né? Se elas não tiverem acesso a determinadas condições, elas também não conseguirão espaços, já não conseguirão seguir uma carreira profissional, enfim. Rafa, tem uma colega aqui, a Marilene Quadros, que ela fez 2 postagens que eu acho que a gente podia utilizar para começar a pensar as interfaces entre a história geral, né, das pessoas com deficiência e esse momento de pandemia, que Sim. ela está dizendo assim: eu sou cadeirante e eu vivo isolamento social muito antes da pandemia. Uhum. Fiquei pensando que a Isso, gente em podia função usar esse momento para fazer a discussão do que né, da vida geral de uma pessoa com deficiência e o que é agora a implicação com a pandemia. Sim, sim. Tem várias questões, né, várias situações que estão para a pessoa com deficiência agora da pandemia, né? Então, a primeira delas é o acesso à informação, né, gente? Será que as informações que o Ministério da Saúde, as instituições de saúde têm produzido, têm chegado, né, às pessoas com deficiência, né? Elas estão traduzidas em libras, estão com as audiodescrição, né? Como é que está sendo o acesso a essas pessoas aos serviços, né? Nós temos uma questão do isolamento que algumas das pessoas com deficiência não conseguem ter um isolamento em relação às condições que são sugeridas, porque muitas precisam de apoio, né? A pessoa com deficiência visual precisa da guia, né? Então não tem como respeitar a distância de 2 metros, dentre outras questões, né? Então, acho que a gente vive aí uma intensificação desse processo de isolamento da pessoa com deficiência, que muitas vezes já tem a limitação em relação a transitar na cidade, que não são oferecidas as condições de acessibilidade nas calçadas, enfim, no transporte coletivo, e agora se intensificam em função das medidas sanitárias, muitas vezes não considerar as particularidades das pessoas com deficiência. Eu fiquei pensando, Rafael, sobre isso, que talvez fosse interessante convidar as pessoas a conhecerem a recomendação feita pelo Conselho Nacional de Saúde, que é a recomendação número 31, estou lendo aqui, que é de 30 de abril de 2020. O título dela é assim: recomenda medidas emergenciais complementares que visam a garantia dos direitos e da proteção social das pessoas com deficiência no contexto da Covid-19. Nesse documento, na parte que se refere às recomendações ao Ministério, às secretarias de saúde, é feito um resumo de questões sobre acesso, né, à saúde por parte das pessoas com deficiência desse contexto, que eu acho que valia a pena a gente discutir um pouco, né, porque do ponto de vista da possibilidade da pessoa se localizar
ter mobilidade garantida e ter acesso à informação sobre saúde, né, sobre como se proteger e como se proteger, proteger o seu entorno, a gente ainda tem Sim. muito pouca discussão feita em relação às pessoas com deficiência. E aí queria pedir, se você puder, levantar um tequinho a tua câmera, porque a gente vê metade do seu rosto. Agora, Sim, tá agora a bom? gente vê ele inteiro. Ah, tá ótimo. Sim, eu acho que é fundamental, né, Bianca, a gente disseminar essas notas de orientação, né, do Ministério da Saúde. Tem também uma nota orientativa produzida pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, né, muito oportuna também, ela é curta, né, mas ela traz também aspectos importantes, e eu penso que o nosso papel, né, enquanto psicóloga e psicólogo, acho que a primeira coisa é explicitar a necessidade da gente aprofundar essas discussões, né? Levar esses documentos ao acesso às pessoas com deficiência e os gestores das políticas públicas, né, para que considerem essas recomendações, né? Então, é um pouco isso. E fiquei com vontade de compartilhar também essa nota, né, a recomendação, desculpe, da CMS, porque tem uma parte que é específica para os conselhos profissionais. Então, como estamos aqui numa transmissão ao vivo do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Norte, e acho que isso, né, queria mais uma vez congratular vocês pela iniciativa, porque o primeiro item que está colocado é ampliar o acesso de profissionais sobre questões relativas à deficiência, né? Falando da diversidade que é esse fenômeno da deficiência, né? Isso. Logo na sequência. Isso, e aí... Desculpe, pode falar. A gente tem um certo vazio de discussões no sistema Conselhos de Psicologia, né? Sobre essas discussões, sobre notas de orientação, resoluções, né? Dentre as que a gente tem, né? As poucas que a gente tem, eu destacaria um capítulo sobre educação inclusiva da nota de referências para a atuação do psicólogo na educação básica, do CREPOMP. Acho que vale a pena ler, né? Tem também a nota orientativa sobre testes psicológicos, né, adaptados às pessoas com deficiência. Eu acho que isso é bem importante. A psicologia histórica... Deu uma E aí a gente travadinha. tem o desafio de novo. Deu uma travada na Discursos transmissão. E práticas. Quanto... As pessoas com deficiência e, sobretudo, rompam com o capacitismo, né? E aí nós temos um papel muito importante, porque nós lidamos com produção de subjetividade, né? Então, o capacitismo está na subjetividade, né? Nas relações subjetivas, quando a gente identificar quando essas questões aparecem, a gente fazer a devida reflexão, discussão, né? Proposição de uma discussão em outra direção. A Cati Santos perguntou qual é o número da resolução. Cati, se você puder escrever para a gente, se você está falando da recomendação do Conselho Nacional de Saúde, é a número 31, agora de 30 de abril de 2020. Se você está perguntando das resoluções do sistema Conselhos, aí especifica para a gente qual é, por gentileza, para a gente passar a informação melhor para você. Isso, pode mandar para a gente pelo Zap Sim, ou por aqui, que depois a gente verifica, e aí a gente disponibiliza para vocês. Essa resolução sobre os testes, essa nota orientativa sobre os testes psicológicos, ela é de 2018, né? Dá para encontrar no site do CRP e do CFP. O documento de referências para a atuação da psicologia na educação é de 2008 e foi atualizada e lançada ano passado, né? Então, também está disponível no item que fala sobre as referências técnicas, tanto no site do CRPRN, quanto no site do CFP. E aí tem essa nota orientativa do CFP de São Paulo, né? E aí a gente compartilhou também aqui na CRPRN, tem uma postagem nossa também repostando essa nota orientativa do CRP São Paulo.
Bianca, acho que a gente pode conversar um pouco sobre o contexto educacional, né? Já que a gente começou a pensar a questão da educação, né? Referências para a educação. Uhum. Nós temos ouvido relatos de pais, de crianças e adolescentes, né, com deficiência, sobre essa dificuldade, né? As escolas que mantiveram as aulas via tecnologias da informação, né? Estão tendo uma série de dificuldades, e aí eu penso que é importante a gente pensar um pouco o papel do psicólogo escolar, né? O psicólogo que está em outra esfera de atuação, mas tem essa percepção dessa dificuldade, como é que a gente pode orientar a escola, os professores, né, para que essas práticas elas sejam melhor desenvolvidas de forma inclusiva, né, de forma a incluir. Uhum. E aí, Rafa, a hora que você estava ajustando o fone, queria dizer para você que quem entrou aqui para acompanhar essa transmissão é a Alexandra Nash, né, que é a atual presidenta da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional. Ah, bacana. Bem-vinda, Alexandre, à nossa live. Obrigado por estar aqui com a gente. Que tem, né, a associação que tem um papel importante nessa discussão. Acho que começaria essa discussão sobre a educação inclusiva comentando alguns aspectos. Um é que os processos inclusivos não se consolidaram até esse momento no Brasil, né? Aí você me diz como é que você percebe isso também, Rafael, aí no Rio Grande do Norte. Mas a leitura que faço é que, desde a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, que é de 2008, até agora, então, na verdade, nós só temos 12 anos de um processo inclusivo acontecendo como política pública de caráter nacional. É muito pouco tempo para a gente superar a histórica exclusão das crianças com deficiência, das crianças que são usuárias de saúde mental, dos contextos escolares, né? O desafio ainda é muito grande. Uhum. Não sei como é que você percebe isso aí no Rio Grande do Norte. Sim, a gente tem uma dificuldade. Acho que na primeira direção é de pensar a educação inclusiva como uma prioridade, né? Compreender que as pessoas com deficiência precisam estar integradas, né, aos espaços escolares, né, às turmas comuns, tendo espaços, né, se necessários, específicos para algum reforço, alguma coisa nessa direção, mas da importância de que se pratique uma educação de fato inclusiva, né? E aí trazendo Paulo Freire, né, que nos coloca que as diferenças elas enriquecem o processo educacional, né? Todas e todos ganham com isso, né? Então, acho que tem uma primeira questão que é nesse sentido. E a outra é, né, ao incluir, né, nas turmas comuns, de como a gente pensar nas especificidades, né, da adaptação dos processos pedagógicos para as pessoas com deficiência, né? Aqui no Rio Grande do Norte, a psicologia ainda se faz pouco presente no campo da educação. Basicamente algumas escolas particulares e os IFs, os FRNs que contam, né, com esses profissionais. E, de fato, é um desafio, né, a construção de saberes e práticas nessa perspectiva. Eu penso que uma primeira diretriz que a gente poderia apontar era de considerar a voz, né, de ouvir as pessoas com deficiência em relação aos processos pedagógicos. Como é que elas compreendem que pode ser interessante, né? Porque muitas vezes, e aí alguém, quando eu entrei, citou o lema, né, das pessoas com deficiência, nada sobre nós sem nós, que é um lema pensado para as políticas públicas, né, em âmbito macropolítico, mas ele também é muito oportuno nas relações pessoais e no âmbito escolar, né? Então, muitas vezes, a equipe pedagógica pensa, né, recursos, sem considerar muitas vezes o que o estudante, né, pensa sobre a questão, né? Acho que um primeiro apontamento importante seria esse, né? O diálogo com a família, enfim, é fundamental. E, novamente, reiterando que
o modo como fazer também é muito importante, né? Fazer, mas também o modo como fazer. E nesse modo como fazer, ressaltar a necessidade da gente romper com os discursos, né? E práticas capacitistas que colocam as pessoas com deficiência nesse lugar de incapaz. Né? Penso que um Sim. pouco nessa direção. Rafael, vou fazer aquele pedido de novo para ele só levantar o tequinho sua câmera. Isso. Ah, tá. Um pouquinho mais. Levanta um tequinho mais. Que a gente ainda só vê metade do... A gente... Sim? Não, agora levanta. Mais um pouquinho. Agora a gente vê seu nariz, ainda falta Sim? a sua testa. Aí. Agora a gente vê você todo. Agora Sim? voltou para o nariz. Sobe Pronto. mais um pouco. Não, agora você Sim? desceu. Isso. Girou o ângulo. Tá, agora tá ótimo. Eu queria Beleza. entrar nessa discussão da educação inclusiva, né, considerando alguns aspectos. O primeiro de todos é que esta situação que vivemos de pandemia, em que as soluções remotas, né, estão sendo as que podemos utilizar, né, não foram parte de uma escolha, este momento, entendo que ele é fundamental para a gente reafirmar a posição da inclusão. Por que estou dizendo isso? Porque a solução mais fácil e também a mais fascista é a gente dizer assim, primeiro a gente cuida de quem tem acesso à internet, de quem tem a família o tempo inteiro acompanhando para fazer as atividades, de quem aprende sozinha, de quem tem todas as condições materiais e que não está, né, diretamente afetado pelo cotidiano da pandemia, e depois a gente vê o que a gente faz com as outras pessoas, né? Este momento é fundamental para a gente não tomar uma decisão de caráter fascista e a gente reafirmar que o compromisso da educação é com todas as pessoas. Isso vai significar a diversificação das estratégias, não é? A gente não tem como utilizar a mesma estratégia de aproximação por uso de tecnologias, né, de comunicação e informação à distância, que a gente usa com quem tem pacote de internet, um telefone para cada criança, um computador por pessoa na família, e pessoas que não têm acesso à internet, pessoas que não têm acesso a computador, e pessoas que estão com familiares adoecidos, que estão com adultos que estão trabalhando na linha de frente, né, do atendimento às pessoas afetadas. Então, a diversificação das estratégias é necessária para reafirmar processos inclusivos. Isso, para quem trabalha com processos inclusivos, não é novidade. Não se usa uma estratégia só para abranger a totalidade das nossas estudantes. E queria só indicar mais um aspecto, que é a oportunidade incrível que a gente tem de avançar nas articulações colaborativas entre as professoras da educação especial e as professoras das salas, das classes comuns. Porque em boa parte do Brasil, as professoras da educação especial ficam lá na sala de recurso. E as professoras da sala comum tocam o trabalho na sala comum sem grande diálogo. E este é um momento em que, se a gente conseguir a articulação colaborativa, a gente avança muito na produção de materiais, de adequações curriculares e por aí vai. Sim, eu acho que o processo, né, de pandemia não pode ser justificado de maneira alguma para não fazer, né, os processos de inclusão dos diferentes âmbitos, né, e na educação, principalmente. Acho que você traz é muito importante, né, a gente reafirmar a inclusão, primeiro reafirmar a política da educação, né, como direito de todas e todos, e a inclusão como eixo fundamental desse processo, né. Bom, tem algumas questões que chegaram para a gente, Bianca, para a gente pensar também as diferentes políticas públicas, né? A política de assistência social, a política de saúde. Acho que você já comentou um pouco sobre a política de saúde, né? Temos a política Não cheguei a social entrar. também, que nesse momento... Não? Não, de saúde não entrei, mas acho que vale a gente falar um pouquinho da assistência social, porque ela sempre fica
por último na história, né? E uma política tão fundamental para a gente. Isso. Isso, a política de assistência social eu tenho, né, como algo que é caro para mim, né, porque também sou trabalhador da política de assistência social, e compreendo a importância dela no momento atual, pensando no momento atual, não só no momento da pandemia, mas pensando no momento atual que a gente vive, que é de implementação de uma agenda neoliberal, né, que retira direitos das pessoas, né, que se pauta na idade da mão invisível do Estado, né, e essa perspectiva neoliberal, ela é extremamente nociva para as pessoas com deficiência, né, ela acentua o processo capacitista, né, em várias frentes, né, a questão da redução das políticas públicas, do acesso às políticas públicas e pela compreensão de que o mercado, né, se autogere, e aí essa autogerência se dá como um dos principais pilares a questão da ideia de capacidade, né, de que alguns trabalhadores são capazes e outros não, né, pela ideia do mérito. Então, também é importante a gente fazer esse debate, né? E aí, no caso da assistência social, né, a gente tem o acesso aos benefícios, né, que é muito importante que as psicólogas e psicólogos e demais trabalhadoras e trabalhadores do SUAS estejam atentas às pessoas com deficiência em relação ao BPC, né, se elas estão, né, tem um programa chamado BPC na escola que está inativo, né, a gente tem uma missão aí de tentar reativar essas ações, mas da gente cuidar para acompanhar se essas pessoas estão, se, tá, se estão conseguindo acessar o BPC, e no caso daquelas que trabalhavam de maneira informal e que precisam agora do auxílio emergencial, também cuidar desse processo, né? E aí, assim, cuidar, a gente precisa problematizar, né? Até que ponto o aplicativo, né, que foi disponibilizado é acessível, até que ponto as barreiras que existem para todas e todos, né? A gente sabe que elas existem estão existindo para todo mundo, mas como é que isso tem sido conduzido no caso das pessoas com deficiência, né? Então cabe aí as equipes de CRAS, Cadastro Único e CREAS ficarem atentas a essas questões, né? E tá acompanhando, né? E mediando esse assunto. E, Rafael, a gente está caminhando para os últimos 5 minutinhos para completar 1 hora dessa transmissão, e aí queria avaliar com você, vamos ver se está melhor a transmissão, porque o Instagram só faz a transmissão por 1 hora, e daí ela cai. Então, vamos avaliar juntas e juntos aqui, se a gente abre uma nova transmissão, ou se a gente encerra por aqui e marca um outro momento para continuar essa conversa. Vamos guardar aqui o retorno do Rafael, nosso presidente, para que possa nos orientar. Rafael, não sei se você estava me escutando. Falhou um pouquinho. Porque a gente vai entrar nos últimos, agora, 4 minutinhos da transmissão, está completando 1 hora. Okay. Então, como é que você avalia que é o melhor? A gente fecha essa, abre outra? Se a gente encerra por aqui e chama as pessoas em outro momento para continuar essa conversa? O que o presidente nos orienta? Bom, o papo está muito bacana, está muito gostoso aqui. Eu acho que a gente pode encerrar essa e iniciar uma outra, né? Eu acho que a gente pode continuar até encerrar e aí a gente inicia outra. Vamos ver o que as pessoas que estão nos assistindo dizem. Certo. Então a gente continua aí até gente? Cair. Você tem alguma consideração, Bianca, sobre a assistência social? Eu queria chamar a atenção a um aspecto, né, em relação à assistência social, Rafael. Veja, né, você como trabalhador dessa política, se você tem essa mesma avaliação. Mas que muitas vezes ela é subdimensionada porque fica só restrita à concessão, avaliação e concessão dos benefícios, né?
No caso das pessoas com deficiência também, o benefício de prestação continuada, o BPC. Por que me chama a atenção isso? Porque a ideia de proteção social, né? Então, o fortalecimento, a articulação de redes comunitárias e familiares de cuidado, e isso no contexto da vida das pessoas com deficiência, né? Caracteristicamente marcado pelo isolamento, né? Como a colega falou, esse isolamento é muito anterior à pandemia. A gente, que a assistência social tem toda uma potência para trabalhar, né? Produção de redes de articulação e apoio mútuo na comunidade, muitas vezes fica menosprezada quando a gente fala dessa política. Isso. Nesse momento, a gente, de fato, tem alguns limites, né, em relação a trabalhar o fortalecimento de vínculos em função da dificuldade de fazer as visitas, né, das pessoas irem ao espaço, mas você tem total razão, assim, a gente precisa ampliar o leque de possibilidades de atuação da assistência social, que é uma política extremamente potente, né, os espaços em grupos, né, os atendimentos psicossociais, né, são espaços extremamente potentes, o território, né, a atuação no território, então as visitas domiciliares, a construção de redes de apoio, né, e a inserção de práticas na comunidade também para quebrar esse paradigma que também está posto em muitos espaços, né, do isolamento da pessoa com deficiência, justamente pela superproteção, pela compreensão de capacidade, né, então nós temos um papel fundamental também na assistência social em relação a essa questão. E me chama a atenção ainda mais isso no contexto da pandemia, né, quando nós temos a potência do trabalho, dos laços, para que as pessoas cuidem da sua comunidade, né? Isso não significa romper o distanciamento social, né? Mas tem formas da gente se manter próximo, como aqui nós estamos fazendo, São Paulo, Rio Grande do Norte, 2 colegas, e que a assistência social tem a potência de promover, né? E que não aparece nas discussões. E aí, Rafa, vou pedir de novo para você fazer aquele gesto na câmera para ela pegar o seu rosto, que a gente só vê sua boca. Que a gente adora a sua boca, mas a gente quer o rosto inteiro. Tá bom assim? Um pouquinho mais, para a gente ver sua testa. Um pouquinho mais. Aí, isso sim, joia. Pronto. Bom, a gente pode comentar um pouco sobre a política de saúde, Bianca, você quer iniciar? Sim, pode ser. Me chama muito a atenção que quando a gente fala na garantia do direito à saúde, a gente vai direto para discutir serviços especializados, né? Aí a gente vai discutir o SER, né? O Centro Especializado em Reabilitação. E não tenho dúvida de que o SER é um equipamento importante, que tem uma função para as pessoas com deficiência e suas familiares, que é de grande valia, né? Mas a saúde toda precisa se implicar com a garantia dos direitos das pessoas com deficiência, né? Pessoas cegas também têm resfriado, me parece, né? Também são afetadas por questões da vida comum. E a atenção básica, muitas vezes, não reconhece o seu lugar na promoção de saúde e nessa dimensão da promoção de saúde, que é a promoção da saúde mental também, pela participação social na vida comunitária, né? Isso. É perfeito, assim, essa reflexão que você traz. Inclusive, nós temos também mais um ataque, né, a extinção dos nascos em muitos municípios, pela ausência do financiamento, né, acaba acentuando essa dificuldade da atenção básica se estabelecer nos territórios, né, e reconhecer a diversidade, né, das pessoas que estão no território e além de fazer um acompanhamento com base no território e nas especificidades, né, de cada segmento que é acompanhado, e aí compreender as especificidades, né, das pessoas com deficiência e como elas se relacionam com o território, né, é um passo importante para que o profissional da saúde na atenção básica tenha no horizonte.
Tem uma colega que fala aqui, né? Como se proteger, né? Como é que a gente inclui a família e as pessoas que são as cuidadoras das pessoas com deficiência nessa discussão? Pronto, voltamos aqui, que o tempo de duração da transmissão ao vivo pelo Instagram é contadinho. Então a gente encerrou aquela, fica guardado no Instagram do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Norte. E aí fazemos essa continuidade de conversa por aqui, já aguardando o Rafa entrar. Vamos ver se eu o chamo. Daqui a pouco ele aparece aqui pra gente. Estava comentando que a participação de familiares, de pessoas que são as cuidadoras das pessoas com deficiência, se faz também na atenção básica, não é? Rafael apareceu aqui, vamos ver se eu o localizo. Está entrando na discussão. Estabelecendo a ligação. Olá. Chegou, voltou o Rafa. Pronto, vamos ver o enquadro se está ok. Tá bem, tá bem. Vemos você num novo ângulo, mas vemos você sim. Tá ótimo. Tem uma colega perguntando se vai ficar gravada, né? A live anterior vai sim, né? Ela fica por 24 horas. E a equipe de comunicação vai baixar e a gente vai tentar disponibilizar no canal do YouTube. Inclusive, a gente está tentando viabilizar a tradução em Libras, tá certo? E aí a ideia é a gente tentar colocar no YouTube com a tradução simultânea em Libras, tá certo? Genial. Queria comentar só isso da atenção básica ainda, Rafael, você me permite? Porque Sim. quando as colegas falaram de formas de proteção e de envolvimento, né, de familiares e de cuidadoras de pessoas com deficiência, acho que a atenção básica é um elemento importantíssimo aí, para a gente compreender que os processos de participação na vida da pessoa com deficiência e os processos de participação da pessoa com deficiência na vida comunitária, né, são processos de promoção de saúde. Então, a pessoa poder pertencer, não ficar subjugada só a um conjunto de cuidadores, por mais incríveis que sejam esses cuidadores, gente, não é uma questão moral, é só de ampliação do leque de pessoas fazendo parte da nossa vida, né? Nossa família pode ser incrível, mas a gente precisa da escola, da praça pública, né? Das colegas da rua, a gente precisa das festas, a gente precisa de ampliação do nosso repertório. E a atenção básica propicia isso, né? A inserção da pessoa numa rede de cuidado comunitária. Bianca, a sua fala, e aí eu vou me permitir aqui falar de uma vivência pessoal, né? A gente costuma ouvir discursos das pessoas colocando assim, né? Que é importante que a pessoa com deficiência tenha um cuidador, né? Uma pessoa, né? O dia inteiro. E a gente sempre coloca, não é necessário, né? A gente precisa de cuidados em momentos específicos e não necessariamente precisa só de uma pessoa, né? Eu, por exemplo, moro sozinho, né? Eu perdi a visão há quase 3 anos atrás, e aí eu tive uma pessoa que morou comigo 2 meses, depois eu optei por morar sozinho, justamente por essa compreensão de que a gente precisa, na verdade, de uma rede de apoio, né? Uma rede de apoio que complementa as várias possibilidades da vida em comunidade mesmo. Estou trazendo aqui essa vivência pessoal para apontar nessa direção, né? De que a gente precisa de pessoas, de relações com todas as pessoas, né? Não necessariamente um cuidador, né? Em alguns momentos é importante, né? Ter alguém próximo. E nessa relação entre pessoa com deficiência e cuidador,
é importante destacar, né, que essa relação ela deve ser horizontal, né, no sentido de que a pessoa que se coloca nesse lugar, né, de cuidar, de apoiar, ela, esse apoio ele seja construído em conjunto, né, que a pessoa com deficiência se coloque, como é que ela quer que esse apoio aconteça, né, qual é a melhor forma desse apoio acontecer, né. Então, alguns exemplos práticos, né, ao acompanhar uma pessoa com deficiência visual na rua, né, pergunto como é que ela quer ser guiada, se ela quer ser guiada, né, primeiro, né, porque muitas vezes a pessoa já conhece o projeto, né, então é maravilha, ela vai, e aí se ela quiser, como é que ela quer que esse apoio aconteça, né? Algumas vezes a gente né, já aconteceu comigo situações em que a pessoa vê a gente no sinal e sai puxando, né? Então, e aí a gente vê que um desejo, tem um desejo de apoiar, mas esse apoio precisa ser pensado e construído junto com a pessoa, né? Então tem essa Sim. dimensão que é super importante. Eu lembro sempre da Aline Albuquerque, que é uma pesquisadora brasileira do Distrito Federal, da área do direito, que discute direitos humanos, e a Convenção, né, sobre os direitos das pessoas com deficiência. Ela termina o livro dela, o livro mais recente, lançado em dezembro de 2018, que se chama Autonomia e Capacidade Jurídica, se não me engano, ela termina o livro dizendo assim: qualquer cuidado que não vise a autonomia é controle. Isso. Eu acho que ajuda a gente a se orientar eticamente. Aí estou pensando muito na função da psicologia, né? Isso de apoiar processos de produção da autonomia, né? Então, se o seu gesto de cuidado não está ligado, né, à promoção da autonomia da pessoa, é controle. Exato. Isso, a gente tem um termo que a gente usa comumente, que é a ideia da superproteção, né? Na, a gente parte de uma negligência para uma superproteção, né? Que isso também não contribui, né? A perspectiva que a gente deve ter no horizonte é a autonomia mesmo, que as pessoas precisem de ajuda, mas em momentos específicos, né? E que a gente vá possibilitando que ela faça sozinha, né? Faça suas atividades, suas questões. Eu acho que o desejo de todas as pessoas com deficiência é de conseguir fazer o máximo de coisas sozinhas, né? Então, as pessoas que estão ao entorno, né, devem contribuir esse desejo e apoiá-lo, né? E aí nós, enquanto psicólogas e psicólogos, temos, né, e aí como pessoas que lidamos com a subjetividade, né, que temos aí a possibilidade de compreender o que está por trás de um discurso que muitas vezes é benevolente, né? E aí, assim, a gente a gente começou pensando no capacitismo em paralelo com o racismo, mas o capacitismo tem uma, uma dimensão mais complexa, porque o capacitismo, né, o preconceito com as pessoas com deficiência, muitas vezes está investido de uma benevolência, né? Então o discurso é benevolente, né? A ideia é ajudar, contribuir, né? Eu quero ser o melhor, mas muitas vezes é uma prática que de fato não contribui nessa perspectiva da autonomia. E aí eu queria trazer um aspecto dessa discussão, Rafael, que vem Sim. das contribuições das feministas que discutem deficiência. E aí só uma notinha de rodapé. Fábio de Carvalho, lá do Distrito Federal, está lembrando que o livro da Aline é Capacidade Jurídica e Direitos Humanos, tá? O livro da Aline que eu citei. Mas estava dizendo, das feministas que discutem deficiência, que acho que elas apontam para um aspecto disso que você fala, que é como é muito ruim depender, a gente vai também construindo a ideia de que é possível não depender de ninguém. E quase que uma geração de culpa por precisar de apoio, por precisar de cuidado, por precisar de uma pessoa te fornecendo recursos, serviços. E isso para as mulheres tem um custo que é gigantesco, né? Porque essa Sim. ideia de não poder depender de ninguém, porque isso é errado, você gera, né, uma impossibilidade de participação. Isso.
acho que você toca num aspecto importante, que é assim, que é o capacitismo, né, o preconceito contra as pessoas com deficiência, ele não deve ser compreendido de maneira isolada, né? Muitas vezes ele está sobreposto a outras formas de preconceito, né, como o próprio racismo, o sexismo, né, o machismo, enfim. Então, se a gente pensar, olhar um pouco para a história, né, os autores vão apontando que a gênese do racismo e do capacitismo tem uma base muito próxima, né, que é as ideias eugênicas, né, de construção de uma raça pura, de um ser humano ideal, né? Então, essas coisas, elas têm uma gênese, elas têm uma gênese muito próxima e sim, muitas vezes se sobrepõem, né? Então uma mulher com deficiência vivencia situações, né, que um homem com deficiência não vivencia, né? Então, uma mulher com deficiência está muito mais suscetível ao assédio, né? Então, é importante a gente fazer essa discussão de maneira integrada, né? Integrar essas percepções, né? Compreender que essas formas de preconceito, né, e opressão, elas muitas vezes estão sobrepostas e articuladas, né? Então, não pensar nessa direção é importante. Que todas nós somos interdependentes, né? Todas as pessoas humanas dependem umas das outras e por isso vivem em coletividade, né? Porque estar na vida coletiva nos humaniza, amplia nossas possibilidades de vida. Mas quando se trata de uma pessoa com deficiência, essa interdependência tem um custo, né? Porque fica parecendo que depender é ter que se subjugar, como você bem trouxe. Acho que isso é importante para nós que trabalhamos no campo da psicologia, termos em consideração, porque senão a gente acaba vendendo uma ideia, ainda que de maneira subliminar, de que o certo mesmo é não precisar de ninguém, né? Isso. Eu vi aqui que um colega contribuiu, né, em relação ao mundo do trabalho, né, a discussão que se faz, né, se a pessoa deve abrir mão do BPC e entrar no mundo do trabalho, né, então existe uma série de questões aí, né, pessoas com deficiência, muitas vezes, que vão ao INSS cancelar o BPC, são julgadas, né, então se você consegue trabalhar agora porque não conseguiu antes, né, então, assim, tem um processo de julgamento aí, culpabilização, e por outro lado, há muitas vezes uma recomendação, né, de pais, familiares, para que as pessoas não se desvinculem do BPC por uma insegurança, né, então acho que são questões que a gente precisa pensar. E aí no mundo do trabalho, né, quando a gente tem colegas, né, com deficiência, né, é importante considerar o quanto o capacitismo vai criando uma certa cultura institucional, né, em que a gente acaba tratando a colega com deficiência como alguém que não vai ter condições de colaborar com a realização do trabalho. Muitas vezes a contratação acontece, mas a rede de relações estabelecida ali vai indicando que ela não deve ser chamada, que ela não precisa ser acionada, porque ela não vai ter com que contribuir. E aí as psicólogas que trabalham em contextos organizacionais precisam estar atentas a isso, né? E quem já teve essa experiência, né, de ter colegas com deficiência trabalhando lado a lado, sabem o quanto isso gera outras percepções sobre a configuração do trabalho, gera possibilidade de enfrentamento, né, dos preconceitos todos, porque o apontamento desse preconceito vai explicitar também outros que acontecem na instituição, né? Isso. E eu penso, Bianca, que o processo no trabalho ele tem o dia a dia e tem uma questão interior que é a própria seleção, né? Então, as empresas querem pessoas com deficiência, mas não querem uma pessoa totalmente cega, né? Não querem um cadeirante, né? Então, a gente vai cumprir a lei de cotas, mas a gente, né? É uma seleção dentro da seleção. Sim. A gente quer garantir, né, o que está posto lá na lei de cotas, mas a gente vai fazer de forma que seja conveniente a partir desse pressuposto, né? E aí é uma outra dimensão do capacitismo, né? Que ele subdivide as deficiências, né? E aí vai criando níveis de incapacidade, né? Então,
quem tem um braço, quem tem só um braço, é mais capaz do que quem não tem nenhum braço, né? Ou, ou então, e aí no caso das pessoas com deficiência visual, né, as pessoas cegas total, né, tem, os estudos apontam que são as pessoas que mais sofrem, né, com o preconceito, né, com a percepção de que são pessoas incapazes, né, então tem essa outra dimensão do capacitismo que ela fragmenta o corpo, né, e ela vai fazendo essa gradação aí de, de incapacidade, né, e isso é muito ruim, é muito sério, a gente precisa romper de fato com isso, né, e aí romper eu penso, né, que seja numa perspectiva pedagógica mesmo, né, da gente apontar de maneira cuidadosa, né, as pessoas. E tem coisas que são muito simbólicas, né, então a gente ocupar alguns espaços, né, então eu aqui, né, na condição, né, desse lugar de presidente do conselho, tem uma dimensão muito simbólica na superação dessas questões, né, então obviamente não é uma questão, né, da gente ser uma obrigação especificamente nossa de ocupar os espaços, né, de mostrar que a gente é capaz, mas também tem um papel nosso aí, né, da gente buscar os espaços e tem um papel de toda a sociedade, né, das pessoas ditas sem deficiência, de perceber essas questões e ampliarem as possibilidades nessa percepção, né? E fico pensando aqui, a partir do que você traz, para ajudar também a entender contextos que alguns colegas apontaram aqui, que é o de a família, muitas vezes, impedir ou dificultar o acesso da pessoa com deficiência ao mundo do trabalho, com receio de que ela perca a renda, né? Fico Isso, pensando dessas dimensões do capacitismo e dessa hierarquização, né, que se faz a partir das isso, situações de deficiência, que também a gente não pode deixar de perceber que a profunda desigualdade socioeconômica neste Brasil acentua esses processos de capacitismo, né? isso, A miséria, né, a precariedade da vida das famílias, em que a gente tem muitas famílias, né, que dependem às vezes do benefício da pessoa com deficiência ou do Bolsa Família, você vai criando também uma expectativa de que não tem outro caminho, né? Daí que eu estava isso, lembrando da assistência social e desse lugar de potencialização dos laços comunitários, né? isso, isso. Eu acho que a gente pode conversar um pouco, Bianca, sobre, nesse contexto da pandemia, as servidoras e servidores com deficiência. Uhum. Acho que você podia comentar um pouco sobre o documento do Ministério Público do Trabalho, para a gente pensar um pouco sobre isso. Sim, fiquei alguns aspectos assim que penso que são fundamentais para a gente considerar tem a ver com, do ponto de vista da garantia dos direitos econômicos, né? A garantia dos benefícios, tanto os benefícios sociais quanto os benefícios previdenciários, né? As pessoas com deficiência, e como você já colocou, e como outras colegas aqui que comentaram também já colocaram, a garantia ser feita a familiares que são responsáveis por pessoas com deficiência, né? Porque às vezes, Isso, e aliás são muitos os casos em que a gente tem uma mulher, né, que é responsável pelo cuidado e pela renda de toda a família, responsável, né, pelo cuidado da pessoa com deficiência e que não consegue ir para o mundo do trabalho porque tem essas responsabilidades, né? Então, esta mulher também precisa ter garantido o acesso aos benefícios sociais. Outro aspecto que está colocado aqui, tanto no documento do Conselho Nacional de Saúde quanto do Ministério Público do Trabalho, uma nota junto, né, da Procuradoria-Geral do Trabalho com o pessoal de associações relativas ao trabalho, diz respeito ao quanto a gente precisa garantir acesso aos meios, né, aos produtos e aos recursos de higienização
dos utensílios utilizados pelas pessoas com deficiência, né? E aí a gente está falando, a higienização da cadeira de rodas não é coisa fácil para se manter, da bengala não é coisa fácil para se manter, né? A pessoa que precisa Isso, taxar o tempo inteiro e se manter higienizada é um desafio nesse momento, não é, Rafa? isso, com certeza. Com certeza, Bia. É, da bengala, né, da cadeira de roda para as pessoas que são cadeirantes, são questões bastante desafiadoras. Tem a questão do uso de máscara para as pessoas com deficiência auditiva, né, as pessoas surdas, né, que muitas vezes se utilizam muito da comunicação visual, né, a leitura labial também para viabilizar a comunicação, né, e aí isso também fica dificultado nesse momento, né, e aí a gente pensar alternativas também para priorizar essas questões. É, acho que são várias questões aí que a gente tem como desafios, né, nesse É, momento para as tem pessoas a com nota, deficiência. tem a nota técnica que eu me referi é uma nota técnica conjunta 07 de 2020, nota técnica para atuação do Ministério Público do Trabalho em face das medidas governamentais de contenção da pandemia de doença infecciosa Covid-19 para trabalhadoras e trabalhadores com deficiência. Então, essa é específica do Ministério Público para pensar como é que a gente protege e garante os direitos das trabalhadoras e trabalhadores com deficiência. Nota técnica conjunta 07 de 2020. E aí outra dimensão que está posta aqui, para garantia, né, das condições de trabalho das trabalhadoras e trabalhadores com deficiência, é o acesso à informação, que acho que a gente podia falar um pouquinho disso, né, Rafa? O quanto está Sim, sim. difícil encontrar informação de qualidade com Isso. certos níveis de acessibilidade. Isso, a gente tem se questionado, né? Assim, eu tava lendo um pouco antes de entrar aqui, né? Que o Ministério dos Direitos Humanos, enfim, lançou uma cartilha e aí tem o vídeo com tradução em Libras, né? Mas são pouquíssimos materiais que têm essa acessibilidade, né? Que são pensadas nessa direção, né? E aí a gente é uma barreira, né? A barreira comunicacional. E aí a gente pensar os diferentes contextos, né? A pessoa com deficiência intelectual, como é que essa informação está chegando para essa pessoa, né? A pessoa com deficiência visual, né? As informações estão tendo a audiodescrição, as, as, as fotos, né? Enfim, os folders estão com a descrição, né? A possibilidade da descrição. A questão da tradução em Libras, né? Como é que está esse processo para as pessoas, né? Crianças e adolescentes com autismo, né? Como é que a gente, né? Com o TEA, o transtorno do espectro autista, como é que a gente pensa, né? Essa comunicação, né? Então, são questões que a psicologia pode estar pensando e contribuindo, né? Orientando pais, familiares, a própria pessoa com deficiência, né? No acompanhamento nos serviços, né? Então são várias questões que a gente pode estar contribuindo para tentar superar micro, né? E em nível macro, acho que a gente tem que estar sinalizando, né, as instâncias, né, o poder público, essa necessidade de fazer as devidas adequações, né? E aí eu acho que para isso a gente tem que cada vez mais se organizar em coletivos, né? Para fazer essa incidência política, né? Coletivos de pessoas com deficiência, mais que as, as, as instituições, pessoas sem deficiência também compreendem e colaborem nessa direção, né? Tem a questão, Bianca, de como, né, as pessoas que vão, as filas, né, do cadastro único, do CRAS, ou da Caixa Econômica, em busca de informações, né? Os serviços, né? Esses serviços estão fornecendo orientações de suporte adequado para manter o distanciamento nesses espaços, né? É, e aí a gente precisa chamar atenção para essas questões, né? Porque né, ainda
em determinadas situações, a pessoa com deficiência precisa de um suporte para manter as orientações, né, nesses Sim. espaços, nas filas, nos serviços, enfim. Aí eu vou pedir licença para você, Rafael, para fazer propaganda da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, pelo seguinte: a gente criou na página web da Faculdade de Educação uma aba que chama Educação em Tempos de Isolamento. Dentro dela tem Sim, um item todo que se está chamando Materiais com Acessibilidade, que tem sim, textos, tem vídeos com audiodescrição, alguns com janela, a gente coloca qual é o item de acessibilidade, e no final a gente está colocando documentos que são importantes para as pessoas com deficiência conhecerem os seus direitos. sim, Porque muitas vezes as pessoas sequer sabem a quem apelar, como é que elas podem intervir, né, para que seu direito seja garantido, isso, quais são os seus direitos. E nesses isso, contextos da vida pública, né, como você mencionou, na fila do banco, por exemplo, né, a gente não tem, neste momento, não tem mesmo, né, a orientação das profissionais que atendem nesses setores para manter as pessoas com deficiência informadas, para garantir a sua prioridade no atendimento, né, para mantê-las informadas do que está acontecendo, quais serão, né, quais serão as próximas etapas que a pessoa vai ter, pelas quais a pessoa vai ter que passar. Então, o básico sobre a informação para o processo de efetivação do seu direito. Inclusive, né, a garantia do atendimento prioritário, ainda mais quando se fala de crianças, né, com deficiência, a gente não tem percebido isso acontecer neste contexto. Aliás, pelo contrário, isso, as pessoas com deficiência estão sendo colocadas como aquelas que podem ficar esperando. exato. São questões muito sérias que a gente está nos serviços. É, bom, gente, tá muito gostoso aqui esse debate, tem muitas questões aí para a gente pensar, né? Penso que a gente fez esse momento, né? A gente, durante a gestão do CRP, a gente vai estar pautando essa discussão, esse tema, né? A gente tem aí mais um tempo aí na gestão e a gente vai estar promovendo outros espaços para a gente estar pensando sobre várias questões. Bianca, tem alguma questão aí que você está ainda Não, só a gente posso abordar? agradecer pela companhia, pelo gesto, né, solidário que você fez ao me convidar e, mais uma vez, parabenizar pela iniciativa do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Norte. Honra estar aqui acompanhando você. Ah, Bianca, a honra é toda nossa. Acho que você é uma pessoa que a gente admira, né? Uma pessoa inspiradora, que não só estuda, né? Mas vive, né? A inclusão, a, a luta das pessoas por inclusão, né? Acho que é um honra para a gente ter você aqui no nosso espaço virtual. É, o CRP, né? O Conselho Regional, eu agradeço aqui em meu nome, em nome do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Norte. Agradeço a todas e todos que estiveram aqui nos acompanhando, né? E aí já convidar a vocês todas e todos para acompanharem as próximas lives, né? A gente vai ter uma live quinta-feira, se não estou enganado, às 19 horas também, sobre a questão das pessoas LGBTQI+, no contexto da pandemia, né? Com a Jaqueline de Jesus, que é da Comissão Nacional de Direitos Humanos, do CFP. No dia 18, a gente vai ter uma live integrada com vários conselhos regionais do CFP e outras entidades, né? O horário ainda não está definido, mas é sobre a luta antimanicomial, né? Então a gente vai estar também participando e transmitindo por aqui. E, no mais, agradecer, dizer que o CRP está à disposição para sanar as questões, para acolher as dúvidas e questões que vocês têm. Tem o nosso Zap Sim, que está aí na página. A nossa proposta de fazer uma gestão em diálogo com toda a categoria, com a sociedade, né? Então, nos ajudem aí nesse desafio, né? Mandando questões, sugestões, enfim. E é isso. Eu acho que é um tema muito caro para nós, o tema da acessibilidade e inclusão.
Acho que o debate a gente conseguiu trazer algumas questões. A gente poderia passar a noite toda aqui, né, Bianca? Oh, Mas acho que, mas acho que a gente pode, ficando por aqui, em outro momento retomar essas questões, tá certo? E aí nos acompanhe nas redes sociais. Quem não é aqui do Rio Grande do Norte também seja muito bem-vinda e bem-vindo. É, siga o CRPRN, participe, mande sugestões. E é isso, gente. Mais uma vez agradecer a Bianca, foi fantástico, assim, você sempre com discussões muito ricas. Agradecer às pessoas que foram mandando comentários e questões também. E é isso, gente. Uma boa noite a todas e a todos. E nos encontramos nas próximas lives do CRP. E sigamos aí nessa luta por uma sociedade mais justa e inclusiva. e fiquem em casa, né, Rafa? Fiquem em casa, hashtag fiquem em casa, se cuidem. E é isso. Um abraço, Bianca, um abraço a todos e todas. Até a próxima. Um abraço, boa noite.